Opa, 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 opa! Muito boa noite a todos. Muito boa noite. Bom, geralmente o que eu faço? Eu espero no Instagram, né, que não começou a enviar ainda pra galera, enviar. E então a gente entra em um assunto, né, e vai decorrendo esse assunto aí, e as pessoas vão interagindo então com esse assunto. Hoje eu quero ser um pouco mais direto, um pouco mais reto nessa construção aqui. Então, só confirmar aqui se realmente está funcionando. Funcionando. Show de bola. Sobre o que então que eu gostaria de falar, eu quero falar, ou sobre o que eu vou falar? Sobre a vida que importa. Eu não vou me atentar de verdade a, nesse momento, se tem pessoas, se não tem. Meu intuito hoje aqui foi só para deixar esse momento registrado, né? Para que eu possa lembrar desse dia. A vida que importa. A vida que importa. Geralmente colocamos algumas coisas, né, como prioridades. E aí, acredito que de forma geral, nós falamos sobre primeiro você, depois a sua família, depois a sua carreira, depois lazer e depois os outros. Então, quando você coloca você como primeiro, isso diz respeito a um cuidado num todo que você deve ter com você, a um cuidado num todo que você deve ter com a sua saúde, com a forma de pensar, com as pessoas que te rodeiam. É se preocupar com você, não com as pessoas, mas sim com quem anda te rodeando. Quem são os seus amigos, quais são os ambientes que você anda frequentando. Isso é cuidar de você. O que eu reforço aqui de chamar da pessoa que mais importa. Depois é a família. E essa família que eu falo aqui, eu não estou falando da família de origem, sabe? A família com qual você saiu, da onde você saiu. Eu estou falando realmente da família de origem, a família da sua família e não da família de origem. Da sua família, a família que você construiu, o que você vai construir. Então, se você está na faculdade, por exemplo, a sua família é o garoto ou a garota que está dividindo o quarto com você. Depois, em terceiro passo, a gente se preocupa com a carreira, né? O trabalho, com a profissão, como você vai lidar com essa carreira, o que você vai construir, o que está dentro dos seus projetos, dos seus sonhos, dos seus objetivos, para a construção, então, dessa carreira, para quem já tem uma carreira consolidada, né? Sabe melhor sobre o que eu estou falando. E então, por último, e não menos importante dentro dessa regra aí, que não é uma regra, é só uma forma de percepção, é uma construção mais saudável, é o lazer. Né? Você poder ter um tempo para se distrair, sair um pouco da bolha, sabe, que te envolve e te mantém, então, dentro do ciclo vicioso de trabalho, família, né? Aí um pouco disso, porque você também vai precisar disso. E hoje por que eu estou falando sobre isso, né? Eu acho que todo mundo... Fala, Luiz! Por que eu estou falando sobre esse
conceito, né, de você ser o centro, depois você colocar a sua família, a família que você construiu e não a sua família de origem, depois a sua carreira e depois o lazer. Hoje é um dia que foi bem intenso, sabe? É um dia que foi bem pesado. Eu com a minha esposa, né, foi enterrar uma amiga nossa. Foi no velório de uma amiga nossa. E era alguém que a gente amava de verdade. Eu não sou de muitos amigos, eu não sou de muitos contatos fora do trabalho. Eu tenho o meu ciclo de amizade e aí eu vou criando meu network e vou seguindo a minha vida, construindo os meus sonhos. Mas as pessoas com qual a gente aprende a amar, essas pessoas a gente vai carregando para a vida, a gente vai amando. E aí eu me deparo com uma pessoa que quebrou a regra, sabe? Não conseguiu se colocar no centro, ser a pessoa mais importante do mundo, não conseguiu se ver nesse lugar. Talvez tenha colocado o trabalho, talvez tenha colocado a família no lugar que era dela, talvez tenha colocado o lazer. Eu não sei. Eu sei que observa isso e vê se faz sentido. Quando a gente trabalha demais, não temos tempo para nós, adoecemos. E aí, quantas pessoas que você vê que trabalha e não tem tempo e só trabalha e acaba indo? Quantas pessoas que você vê que só se diverte e não constrói nada e com pouco, aconteceu um acidente e foi embora. E quantas pessoas que ficam envolvidas só com a família, só tentando resolver as questões da família, e aí desenvolve um monte de doença e também vai embora. É esse o lugar que você deve perceber. É o lugar da pessoa mais importante. É você. Não quebre essa regra. Se existe uma regra para estarmos aqui, para fazer parte dessa oportunidade divina do construtor do universo de participar dessa passagem, porque eu não sei se existe uma vida após isso aqui, e não é esse o mérito, é de se colocar no lugar da pessoa que mais importa de fato. Eu consigo lidar, né, eu trabalho entendendo as questões do outro, né, me importando com o outro, até o ponto que ela consiga, então, se importar com ela e para que eu possa me tornar desnecessário na vida dessa pessoa. E hoje a gente perdeu alguém muito especial, muito especial, muito especial, que escolheu ir. E talvez seja muito louco ou pesado pensar assim, como assim escolheu ir? Exatamente. Tudo na vida é uma questão de escolha. Eu vou falar mais aqui sobre essas questões de escolha, sabe? Como que a nossa mente funciona e ela se prepara para escolher aquilo que talvez a gente não gostaria de estar vivenciando, mas de forma inconsciente escolhemos para poder seguir. E muitas dessas escolhas são para não deixar de cuidar do outro e se colocar como a pessoa mais importante. Não deixar de fazer pelo outro e parar de fazer para si.
E aí hoje eu tenho que me deparar com essa situação. Boa noite. Com essa situação de ver uma criança de 12, 13 anos olhando para o caixão da mãe e tendo que dizer adeus. Eu vi um jovem esposo tendo que olhar para o filho, para o caixão e me perguntar, e agora? E lá no velório eu vi uma placa muito, muito inteligente. Muito. Quem escreveu aquilo escreveu... Sabe as palavras? O silêncio é a maior homenagem. Em relação a Lu, que escolheu ir, fica a saudade de um abraço que eu não vou mais poder dar, da nossa viagem de final de ano para Paraty, dos nossos churrasquinhos em família, mas ela escolheu ir. E enquanto humano, o que eu posso fazer é respeitar. Eu gostaria, como eu fiz alguns dias atrás, de ter outra oportunidade de dizer, filha da puta, você tá escolhendo morrer, porra. Você tá escolhendo morrer. Mas a gente vive numa sociedade ainda descrente do poder da mente, sabe? A gente vive numa sociedade onde a medicina vai resolver tudo. Onde o outro vai resolver tudo. E não conseguimos enxergar o poder que nós temos. Gente, vocês não têm noção do poder que vocês têm de colocar a doença, de trazer a morte com a intensidade que vocês desejar. E do mesmo jeito, vocês têm o mesmo poder, a mesma capacidade de trazer vida. Vida em abundância, saúde, riqueza, com a mesma intensidade. E quando eu falo riqueza, não leva só para o dinheiro, que é muito importante, mas não é só isso. Quando eu vi tudo isso, que a morte é uma escolha, eu olhava para o meu professor e falava, mano, esse cara é louco, ele não sabe o que está falando. E quando eu olhei para a minha vida, eu vi que eu estava fazendo tudo para poder morrer. Tudo para poder morrer. E aí compreendi. E aí as minhas dores, as minhas pernas que não se moviam de manhã, quando eu acordava, começou a voltar a funcionar normalmente. A minha coluna que vivia travada e eu vivia de colete, começou a voltar a funcionar normalmente. Porque eu comecei a me entender, eu comecei a me perceber, eu comecei a se importar comigo. Comecei a olhar para mim e enxergar que eu era responsável pela minha vida e minha vida no todo, pela minha saúde, por tudo que diz respeito a mim. E aí então eu fui estudando, fui encontrando respostas e parti para entregar resposta para as pessoas. E essa noite eu tô com dor na coluna. E sabe o que é mais louco? É que eu sei o porquê que tá doendo. Ela só tá me trazendo uma mensagem. E eu já entendi a mensagem. Hoje era um dia que eu não gostaria de estar aqui falando em live. Mas eu precisava aproveitar esse momento para deixar essa mensagem, só essa mensagem. Se importe com a pessoa que mais
importa. Se importe com você. Se importe com você. E alguém hoje, para quem acredita em coincidência, me marcou exatamente nessa fala nos meus stories. E eu estava lá no velório quando eu vi isso, olhando para o caixão da Lu. E aí? Imagina o seguinte, imagina que vai existir céu, imagina que alguém vai te questionar o que você fez aqui. Imagina que vai ter céu e que alguém vai te questionar sobre o que você fez aqui, sobre os seus erros e acertos. Imagina tudo isso. Agora imagina o seguinte. Essa analogia sobre Deus, né? E ele te perguntando, o que você fez? O que você fez, Jéssica? O que você fez, Fátima? Como que você usou a sua ficha aí? E aí você fala, não, os meus filhos, eu cuidei dos meus filhos até 40 anos. Eu cuidei dos meus filhos ou dos meus pais até eles morrer. E de boa, vamos imaginar que isso exista. E a minha resposta é, cara, eu aproveitei demais. Eu aproveitei a minha vida. Eu aproveito a minha vida. Eu entendi qual que é o sentido de estar lá. Eu entendi que não é para viver a vida do outro. Não é para cuidar da fichinha do outro. Se nesse caminhar você puder facilitar a vida do outro, facilita. Mas faz o teu. Construíram na sociedade que ser egoísta é algo ruim. Gente, os hospitais e o cemitério tá cheio de pessoas que não foram egoístas. O câncer procura pessoas que não são egoístas. E não tire egoísmo como alguém narcisista, não tire egoísmo como alguém egocêntrico. Egoísmo é primeiro pensar em mim. Eu gostaria de estar naquela festa? Não, então eu não vou. Eu gostaria de me encontrar com aquelas pessoas? Não, então eu não vou. Isso é humano, isso é ser adulto, isso é ser maduro, é saber dizer não quando você deve dizer não, quando você não se sentir pronto ou confortável para dizer um sim. Esse é o sentido da vida. É em direção à vida. Vamos sentir saudade da Lu. Ela fez a escolha dela. E a vida continua. Continua. Com saudade do que nós não vamos mais poder viver juntos. Das nossas cervejinhas e de churrascos. Mas eu continuo entendendo que eu preciso ser egoísta. Que a primeira pessoa e a que mais importa sou eu. Depois é a minha família. E quando eu digo de família, eu falo sobre a família que eu construí. E não da minha família de origem. Depois, a minha carreira. Isso que eu estou fazendo aqui. Depois, lazer.
Se você inverter essa ordem, você vai achar um jeito de não jogar a sua ficha como deveria jogar no todo. Se você não quer estar no presente, provavelmente você não está se colocando como a pessoa que mais importa. Se você não quer estar aqui e agora, aí, na onde você está, provavelmente existe algum outro ocupando o lugar que deveria ser seu. Não é Deus, não é pai, não é mãe, não é filho, não é filha, não é irmãos, não é sobrinho. É você quem deve ocupar o lugar que é seu. Você deve ser o centro da sua vida para que você possa trilhar toda a tua jornada. Jung diz que enquanto acreditarmos que enquanto não tornar consciente as nossas atitudes, acreditaremos em destino, diremos que tudo é destino. E eu digo que tudo são escolhas, absolutamente tudo são escolhas. E a pergunta é só essa: o que você está escolhendo para a sua vida? Quem são as pessoas que você tem colocado no centro da sua vida? Se não é você, tira essas pessoas de lá. Tira de lá. E aí você vai entender o que é ter uma vida digna. Você vai entender o que é estar aqui. E quando eu digo aqui, não é aqui dentro do meu espaço. Eu digo agora, presente. É sobre isso a vida adulta saudável. Permita-se ser a pessoa mais importante da sua vida, porque essa é a única regra para você viver. Se você quebrar essa regra, você vai morrer, e vai morrer do jeito que você escolher. Eu consigo explicar a morte. Eu consigo explicar absolutamente como isso funciona, como as suas células se organizam, como a sua mente organiza tudo isso para te entregar o que você deseja, mesmo que seja ruim. E eu consigo te explicar como elas também se organizam e como a sua mente, que é um universo, se organiza para realizar os seus desejos que te constrói uma vida bacana. E o primeiro passo para isso é se colocar nesse lugar, onde você é o centro desse lugar. É possível? Você acredita que você tem capacidade para estar nesse lugar? Esteja. Existem pessoas que estão ocupando esse lugar, tire-as daí o quanto antes. Tire-as, se são os seus filhos, se é o seu esposo, se é a sua esposa, se são os seus pais, se é o seu Deus, tire daí. Porque senão os religiosos não morriam. Porque senão os pais não morriam. Porque senão os filhos não morriam. Porque senão os amigos não morriam. É você quem tem que estar nesse lugar. Pessoas que estão caminhando para a vida não aceitam qualquer convite. Não é qualquer pessoa que frequenta a casa. Não é qualquer um que preenche a vida dele. Muito menos estar num lugar onde você deveria estar, no centro da sua vida. Você, depois, sua família, aqui você construiu, não é da onde você surgiu. Depois,
carreira, trabalho, depois lazer. Não quebre essa regra. Você pode colocar lazer, trabalho, você pode até brincar com isso e vai ter alguns danos laterais. Mas no dia que você não for o centro, a probabilidade de ir antes e chamar de destino é muito grande. Cinco minutinhos para, se alguém quiser entrar, para um bate-papo. 5 minutinhos. 4 minutinhos. Para a gente continuar essa conversa ou encerrar. Tudo, absolutamente tudo, são escolhas. E para deixar aqui, ó, uma linha de raciocínio. Tendemos a escolher baseado no ambiente onde nós observamos e percebemos a escolha do outro. E isso necessariamente não diz a nossa forma de funcionar, mas aprendemos assim e vamos fazendo assim. É saudável, não é saudável? Não sei. Se questiona. 3 minutos, envia a solicitação. Diz respeito exatamente a isso, ó. E isso ninguém vai falar em um ambiente aberto. E talvez eu seja louco, mas devagarinho eu vou soltando o que vocês precisam saber. Em um relacionamento, quem traiu e quem foi traída ou traído escolheu tanto quanto o outro. Quem traiu ou foi traída escolheu tanto quanto o outro. E para frisar um pouco melhor, observe os seus relacionamentos onde você não estava no centro de quem era você, onde você deveria estar, e algumas coisas aconteceram, se repetiram. Sempre se repetiu a mesma cena, porque sua mente criou uma forma de viver essa repetição, 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 que te leva a uma dor lá do passado. E o começo para quebrar tudo isso é se importando, é se colocando como a pessoa que mais importa. E quando você se colocar nesse lugar, a tua relação com a tua família vai melhorar, a tua relação com os teus amigos vai melhorar, a tua relação com os teus pais vai melhorar, a relação com os teus filhos vai melhorar, o seu trabalho vai melhorar. Tudo tende a melhorar. Só por esse fator. Um minuto para encerrar, caso ninguém entre aí ao vivo. Show? Então, vai pegando essas sutilezas dessas construções. Isso é o que eu entrego dentro do processo e aqui eu vou deixando tudo que eu sei. Não dá para deixar de uma vez, porque senão vai assustar e vai botar vocês para correr daqui. Mas começa pela aí. Se coloque no lugar da pessoa que mais importa, da pessoa mais importante. Seja você essa pessoa e observa que em toda relação que você tem, você tende a repetir o erro. Só que, para finalizar aqui, ó, os sinais eles sempre são claros. Se você prestar atenção aqui no sinal, no que está acontecendo, você consegue não escolher de novo. E aí você vai quebrando um ciclo vicioso. Isso serve para a doença. Os sinais eles antecedem antes. Uma pessoa que vai dar surto
Primeiro as mãos começam a suar, essa pessoa começa a ter tontura, e aí ela passa e tá tudo certo. Não é nada. E aí vem o surto. A nossa mente, ela é poderosa o suficiente para nos anteceder sobre tudo. Nos avisar sobre tudo. A vida é uma escolha, a doença é uma escolha e a morte é uma escolha. Escolha viver, escolha estar no lugar da pessoa que mais importa. Por hoje é isso. Eu vou agora curtir um pouco do meu luto, porque eu preciso, porque é alguém que realmente a gente ama muito. E vamos para a vida, porque ela não pode parar, a não ser que você queira. E como eu falei no começo da live, se a tua escolha for essa, eu, enquanto humano, vou respeitar. Uma boa noite a todos.